Boa tarde e bem-vindos de novo ao canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Hoje vamos ter a 16ª aula sobre a teologia da libertação. Já é o último tema e eu acho que mais 2, máximo 3 aulas a gente vai fechar toda a questão da teologia da libertação. Mas, sob um certo ponto de vista, estas 2 ou 3 últimas aulas vão ser as principais, porque nos vão dar, de uma parte, a essência do que é a teologia da libertação na realidade, e, de outra parte, para onde é que a teologia da libertação está caminhando. Porque até agora nós estudamos, primeiro, se os senhores lembram bem, as raízes da teologia da libertação, as raízes históricas, as raízes doutrinais, teológicas e filosóficas da teologia da libertação. Depois nós entramos em toda uma longa série de análises doutrinais da doutrina da teologia da libertação. O que significa a teologia, como que eles entendem a teologia, a opção preferencial pelos pobres, etc. No final, nós vimos um pouco da praxis, quer dizer, a atuação concreta da teologia da libertação, e nós dizemos que a teologia da libertação tem se mostrado a perfeita companheira de viagem da Revolução Socialista Comunista. E acenamos para o fato que a teologia da libertação, já está mudando para novas formas. Para entender como é que está mudando para as novas formas, a gente tem que dar um meio passo atrás e voltar à primeiríssima coisa que eu disse na primeira aula que di, que, em certo sentido, faz o fiológico de todas estas exposições, de todas estas palestras. Quer dizer, a teologia da libertação não é uma escola em si mesma. É um passo, é uma fase, é um momento de um processo revolucionário, portanto histórico, que teve começo antes da teologia da libertação, se desenvolveu na teologia da libertação e está continuando no que podemos chamar a post-teologia da libertação. E não é outra coisa que o processo revolucionário do qual fala muito bem o professor Plínio Corrêa de Oliveira no seu livro Revolução e Contra-Revolução. No fundo, é um processo que procura a libertação total do homem. A libertação social, política, etc., é só um aspecto muito parcial da libertação que a teologia da libertação quer fazer. Uma libertação, e eu digo isso com conhecimento de causa, que quer cancelar da ordem do universo qualquer semelhança com Deus, qualquer símbolo da ordem que Deus pôs no universo. E neste sentido, o pai da teologia da libertação é aquele que operou a primeira revolução na história, o primeiro que se rebelou contra a ordem posta por Deus no universo e, portanto, Lucifer. Os senhores lembram que ele diz, eu não obedecerei, não serviam. E rejeitou a ordem, a hierarquia e a ordem posta por Deus no universo e desde então está tramando para apagar, para cancelar, para destruir qualquer semelhança, qualquer imagem de Deus no universo. A revolução não é que o processo que, a partir, como vamos ver, da modernidade, procura este fim satânico. E a teologia da libertação não é que um momento deste processo histórico. Isto é dito pelos próprios teólogos da libertação.
A gente vai ler textos deles mesmos que dizem isto. Eu começo citando o próprio Gustavo Gutierrez, quer dizer, aquele que é tido como pai da teologia da libertação. Ele diz: pode-se ser levado a falar da libertação econômica, social e política, mas também está em jogo uma visão muito mais complexa e profunda da existência humana e de seu devir histórico. A história humana de hoje é animada por uma profunda e comum aspiração à libertação de tudo aquilo que impede ao homem a realização de si mesmo e cria obstáculos ao exercício de sua liberdade. Portanto, os senhores veem, toda a história humana é animada por uma profunda aspiração à libertação de tudo aquilo que impede ao homem a sua plena liberdade. O próprio Leonardo Boff diz: o tema da libertação não é novo. Na verdade, ele parece constituir a força motriz da história moderna. Podemos dizer, diz o Leonardo Boff, que a história dos últimos 5 séculos se realizou, em linhas gerais, em torno do processo de libertação. Exatamente o que diz Plínio Corrêa de Oliveira. Quer dizer, a história dos últimos 5 séculos, já estamos indo para o 6º século, é a história da revolução igualitária. É a história da revolução libertária. E eles, pela boca do Leonardo Boff, dizem: nós nos inserimos nesse processo libertário. Bom, quando é que começou este processo de, aspas, libertação? Eles dizem que começou com a queda da Idade Média. A Idade Média, eles dizem, e é verdade, foi o auge da cristandade. Dice o Gustavo Gutierrez, diz, foi o auge da mentalidade da cristandade. E isto é malfacejo. Malfacejo. A mentalidade de cristandade é malfaceja. A Igreja aparece substancialmente como depositária exclusiva da salvação. É verdade. Mas ele se queixa, ele critica isto. Este exclusivismo justificava o fato que a Igreja fosse considerada o centro da obra de salvação. Ela é mesmo o centro da obra de salvação, o que se traduzia espontaneamente e inevitavelmente no campo político. Portanto, a Idade Média, para os teólogos da libertação, foi o auge da opressão. Às tantas teve uma queda, começou o processo revolucionário. Diz Joseph Holland, um teólogo da libertação, a síntese medieval da cristandade católica clássica se dissolveu e foi substituída pelo que hoje chamamos de modernidade. Quando é que começou isto? O Gustavo Gutierrez diz: os séculos XV, quer dizer, o 1400, e XVI marcam uma etapa importante para a compreensão da libertação do homem. O homem abandonou a velha imagem do mundo e de si mesmo. Quer dizer, século XV, 1400, século XVI, alguma coisa mudou e mudou profundamente. O homem mudou a velha imagem do mundo e de si mesmo. Este fenômeno, diz Gutierrez, eminentemente espiritual, cultural e psicológico, necessariamente caiu depois na ordem
social e política. É uma profunda, diz Gutiérrez, sempre Gustavo Gutiérrez, uma profunda aspiração de libertação, uma nova consciência de liberdade. A história é a conquista desta liberdade total. Eu sublinho, liberdade total. O devir histórico, através da dialética senhor-escravo, aparece como um processo de gênese da consciência e, consequentemente, da lenta libertação do homem. Isto aqui é um blá 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 marxista. O Marx dizia: o homem, tomando consciência de si mesmo, toma consciência que ele é opresso, que ele é oprimido e que tem que se libertar. Portanto, a conscientização, o homem toma consciência de si mesmo, é o preâmbulo, é a porta que leva à libertação. O Gutiérrez usa a linguagem marxista e diz: a história aparece como um processo de gênese da consciência e, em consequência, da lenta libertação do homem. O Leonardo Boff diz: a ânsia libertária é a força motriz da cultura moderna. Nós temos que ver os processos de libertação. Ora, quais são as etapas deste processo de libertação dita pelos próprios teólogos da libertação? Eu cito Joseph Holland. Esse processo implica a libertação histórica dos grilhões do passado, em busca de um futuro melhor, melhor para eles. Primeiramente, passa a significar liberdade cultural com o humanismo, portanto, humanismo. Em seguida, liberdade religiosa com o protestantismo. Depois, liberdade política com a democracia da Revolução Francesa e, finalmente, liberdade econômica com o socialismo. Está perfeitamente descrito o processo revolucionário tal qual o descreve Plínio Corrêa de Oliveira em Revolução e Contra-Revolução. Libertação da razão, humanismo. Libertação religiosa, protestantismo. Libertação política, Revolução Francesa. Libertação econômica, socialismo. Estas são as revoluções segundo os próprios teólogos da libertação. Nós vamos entrar na próxima aula no estudo passo por passo destas várias etapas da libertação proclamada pelos próprios teólogos da libertação. Eu fecho esta aula voltando ao que eu disse no início. Portanto, senhores, vejam, a teologia da libertação não é mais do que uma fase, uma etapa, um momento do processo revolucionário que começou muito tempo atrás e vai muito além do horizonte marxista comunista, vai muito além rumbo a uma libertação total, quer dizer, a destruição de qualquer imagem de Deus no universo, a destruição de qualquer resto de ordem no universo. Mas isto já vai ser o tema da próxima aula. Eu renovo o convite para visitarem sempre este canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e até a próxima aula. Até logo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.